Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Como estão vocês? Ou boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo esse vídeo aqui. Aqui, professor Ricardo. Hoje vamos falar da nossa disciplina, né, de instrumentação para ensino de física A, sobre os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de física. Esse texto aí já foi disponibilizado para vocês, né? Espero que vocês já tenham dado uma lida. É um documento muito interessante, né? Então, por que parâmetros curriculares, né? O que que o legislador, o pessoal lá do Conselho Nacional de Educação, quis com a construção desse documento, né? Então, ele parametriza, né? Os parâmetros dão justamente o próprio nome, né? Dão parâmetros para a construção dos currículos, né? Então, são diretrizes estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação, via Conselho Nacional de Educação, depois homologado pelo Ministério da Educação, né? Então, o objetivo então dos parâmetros curriculares é, de fato, orientar a elaboração desses documentos, dos currículos de cada rede, seja estadual, seja municipal, né? No caso aqui da física, as redes estaduais. Então, esse documento, gente, ele foi construído lá em 1999, então já é um documento que está aí com seus 26 anos. Depois ele teve uma atualização em 2002, mas é um documento já bem bastante, aí com seus, pelo menos aí seus 25 anos, né? Então, o que entende a LDB, como que ela entende o ensino médio, gente? A LDB entende o ensino médio como uma etapa final da educação básica. Então, veja, o ensino médio, nós muitas vezes vemos, né, a imprensa passa, dá a impressão de ser uma etapa intermediária, preparatória para o ensino superior. Mas o legislador, ele quis, com esse documento e via LDB lá de 96, que o ensino médio fosse uma etapa final da educação básica. Então, é uma diferença de conceito, né? Muitas vezes, quem já ouviu falar aquele termo propedêutico, né? Eu estudei numa escola que tinha isso aí, tinha ensino técnico e ensino propedêutico. O propedêutico, ele quer dizer, a origem da palavra, a etimologia da palavra, quer dizer preparação, transitório, uma coisa nesse sentido, né? Então ele era preparatório para uma nova etapa que seria o ensino superior. Então era simplesmente uma preparação para um vestibular, para um processo seletivo, para a pessoa continuar os seus estudos, finalizar os seus estudos no ensino superior. Já a LDB de 96 vem dizer que o ensino médio é a etapa final da educação básica, complementando um aprendizado que se iniciou lá no ensino fundamental. Então é uma diferença de conceito, né? Então é sobre nesse conceito de finalização, de terminalização de uma educação crítica voltada para o exercício da cidadania que os PCNs foram construídos, tá? Especificamente a gente vai olhar aqui os parâmetros para o ensino de física, né? Então, o documento que está disponibilizado lá para vocês, ele tem 58 páginas, ele começa apresentando o que, que é esperado no ensino médio nas áreas das ciências da natureza e matemática. Então, ciências da natureza, química, física, biologia e finalizando com matemática, né, que seria uma ferramenta para todas as áreas. Então, ele fala o que é esperado nessas áreas como um todo. Depois ele é específico para o que se espera para a biologia, para a física, nas páginas 22 a 29 do documento, ele fala especificamente da física, da química e da matemática. E conclui, faz uma conclusão ali na página, a partir da página 47, ele faz essa conclusão e finaliza ali com a bibliografia, né, que inspirou ali os conselheiros, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, o documento, em síntese, né, ele busca uma interdisciplinaridade. Então, algumas palavrinhas-chave aí do texto eu deixei em destaque, tá? E contextualiza, né, ao detalhar, então, os objetivos educacionais amplos, né, desse nível de ensino.
Aqui, nessa apresentação, gente, eu vou colocar alguns destaques do texto, tá? Então são pinceladas aí do texto para a gente fazer uma leitura e um comentário sobre as partes mais importantes aí dos parâmetros curriculares nacionais. Esse documento é muito importante a gente estar por dentro dele, né? Porque ele baliza os currículos que a gente trabalha no ensino médio nas nossas escolas. Então, esse documento busca a interdisciplinaridade e contextualização. Então, vai muito com o que a gente já viu ali da aprendizagem significativa, né, e daqueles ordenadores, aqueles organizadores prévios, né, buscando de fato essa contextualização para não ficar um ensino somente conceitual, né? Então busca uma interdisciplinaridade também, porque todas as disciplinas podem, né, devem trabalhar juntas. Inclusive com a área das ciências humanas, né? A própria física ali na história da ciência, a gente consegue trabalhar conceitos que os alunos podem estar vendo em geografia e história, a respeito aí da evolução da ciência. Então ele fala a respeito também de uma série de competências humanas relacionadas a conhecimentos matemáticos e científico-tecnológicos, né? Inclusive com aquela questão do desenvolvimento com a ciência, tecnologia e sociedade, né? Vocês já devem ter visto alguma coisa aí sobre a famosa CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, referenda-se nesse documento uma visão do ensino médio de caráter amplo, de forma que os aspectos e conteúdos tecnológicos associados ao aprendizado científico e matemático sejam parte essencial da formação cidadã. Então tem mais um destaque, uma palavrinha-chave, olha aí. Ó. Formação cidadã, de sentido universal e não somente de sentido profissionalizante. Então não só de formação para o trabalho, mas uma formação cidadã, de fato, para o estudante poder ver uma notícia, fazer uma análise, né, o viés dessa notícia que está sendo trabalhada, seja ela na área da saúde, né, com novos medicamentos, com novas tecnologias no combate a determinadas doenças, né? Então ele vai associar, sei lá, o que ele viu lá em eletromagnetismo com novos aparelhos aí de ressonância magnética, ou então com novos aparelhos de combate ao câncer, né? Então, nesse sentido, essa formação cidadã e universal. Então, é isso que é esperado que o documento busca, que os currículos apresentem para que os alunos aprendam dessa forma, né? Então, uma proposta para o ensino médio que, além de ser profissionalizante, propicia um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, as competências, né, a gente vive nessa era do conhecimento, as habilidades e os valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente. O aprender a aprender, né? Evitando tópicos cujos sentidos só possam ser compreendidos em outra etapa de escolaridade. Então, aquele ensino propedêutico, né, preparatório somente para o ensino superior, onde no ensino superior, se o aluno, sei lá, fosse fazer uma licenciatura em matemática, em física, uma licenciatura uma outra área exata, mas uma engenharia, por exemplo, aí que ele ia compreender mais efetivamente aquele conteúdo de cinemática, por exemplo, né? As modalidades exclusivamente pré-universitárias, exclusivamente profissionalizantes do ensino médio, ou seja, ou era o propedêutico ou era o ensino profissionalizante, né? Precisam ser superadas, de forma a garantir a pretendida universalidade desse nível de ensino, que igualmente contemple quem encerre no ensino médio sua formação escolar e quem se dirige a outras etapas de escolarização. Para o ensino médio meramente propedêutico atual, as disciplinas científicas, como a física, têm omitido os desenvolvimentos realizados durante o século XX e tratam de maneira enciclopédica e excessivamente dedutiva os conteúdos tradicionais. Então vejam, novamente aqui o autor ressalta, né, o ensino médio como etapa final de formação, uma pretendida, né, formação final para o cidadão, ou seja, ele concluindo o ensino médio já estaria com uma boa bagagem para exercer sua vida em nível de cidadania, né? E rompendo com essa ideia do ensino médio como preparatório para o ensino
superior. E que as disciplinas científicas, aí entrando a física, a química, a biologia, sem ser excessivamente enciclopédica, né, no sentido de apresentação de conceitos que ficam descontextualizados. Então, o documento pede uma contextualização, trazer para o cotidiano, para a realidade do seu aluno. E ele já faz uma crítica aqui aos conceitos somente enciclopédicos, né? Ou seja, excessivamente conceituais, sem um link, né? Sem uma relação com a vida real que o aluno está acostumado a ver, certo? Aí o documento continua. Prover os alunos de condições para desenvolver uma visão de mundo atualizada, que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos princípios científicos em que se baseiam. E que todo princípio científico, que a ciência em si, ela não é neutra. A ciência, ela tem um seu viés, seja político, seja econômico, né? Então, haja vista, por exemplo, partindo para a área da saúde, as farmacêuticas, né? São indústrias que movimentam bilhões e bilhões de dólares, né? Então, uma compreensão atualizada do conceito de energia, dos modelos de átomo e de moléculas, por exemplo, não é algo da física, porque é igualmente da química, sendo também essencial a biologia, num exemplo de conceitos e modelos que transitam entre as disciplinas. Então, aqui ele volta a falar sobre a interdisciplinaridade, né? A gente tentar procurar trabalhar com exemplos que se aplicam a toda a área das ciências, né? Em especial as ciências da natureza. Aí entrando a física, a química e a biologia. Outro exemplo que o documento dá: a poluição ambiental, por sua vez, seja ela urbana ou rural, do solo, das águas ou do ar, não é algo só biológico, ou só físico, ou só químico, porque o ambiente, poluído ou não, não cabe nas fronteiras de qualquer disciplina. É aquela visão da casa comum, né, para todos nós. O mundo é um só, a gente não tem plano B, não tem como ir para Marte, não, gente. Não vai ter como, né? A gente tem que salvar esse planeta aqui, é o único que a gente tem. Exigindo, aliás, não somente as ciências da natureza, mas também as ciências humanas, especialmente, né? Muito que a gente estuda ali em geografia e o que a história nos apresenta, né? Modelo aí para a gente poder melhorar o presente, para poder melhorar o nosso futuro. E se pretende como a problemática efetivamente socioambiental possa ser mais adequadamente equacionada, né, no exemplo da interdisciplinaridade imposta por esse tipo de temática. A física, então, por sistematizar propriedades gerais da matéria, de certa forma como a matemática, que é sua principal linguagem, também fornece instrumentais e linguagens que são naturalmente incorporados pelas demais ciências. Então, a cosmologia, no sentido de visão de mundo, e essas inúmeras, né, inúmeras tecnologias contemporâneas, né, inteligência artificial, celular, né, os smartphones, enfim, internet, né, são diretamente associados ao conhecimento físico, de forma que um aprendizado culturalmente significativo e contextualizado da física transcende naturalmente os domínios disciplinares estritos. Então, só transcende, né? O aprendizado contextualizado transcende os domínios excessivamente conceituais. Os conceitos são importantes, gente, mas a gente tem que usar a questão da aprendizagem significativa, que a gente já viu, né? Então, aqueles organizadores prévios, aí a gente vai linkando. Servem para buscar contextualizar, né? Mantendo o rigor formal, mas buscando contextualizar para o aluno poder visualizar a importância da física no seu dia a dia, né? E tomar gosto também pelas ciências. Então é essa física que há de servir aos estudantes para compreenderem a geração de energia das estrelas, por exemplo. Então a gente volta aí para a cosmologia, né? Também a visão de mundo, além de conhecimento prático e essencial a uma educação básica, compreender a operação. Então vai da formação de energia nas estrelas, mas também como que o motor elétrico opera, como que o refrigerador funciona, por que que a geladeira gela, né? Ou o motor do seu carro, né? Um motor de combustão interna.
ou os princípios que presidem as modernas telecomunicações, né? A internet funciona com base nas teorias do eletromagnetismo e tudo mais, né? Os transportes, a iluminação. Hoje a gente vê aí a energia solar, né? Então, ou seja, a energia dos fótons, né? O uso clínico, aparelhos de diagnóstico, de ressonância magnética ou terapêutico das radiações aí no tratamento oncológico, né? Tratamento do câncer. Então, eu separei aqui algumas competências esperadas nessas áreas do conhecimento. Então, ele divide em competências e habilidades. A competências seriam as grandes áreas, né? E as habilidades, como se exercer essas competências. Então, nas áreas das ciências da natureza e da matemática, as competências esperadas são desenvolver a capacidade de comunicação, desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. Desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender. Compreender e utilizar a ciência como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático. Então, uma formação para ele chegar no final do ensino médio, sabendo ali minimamente, né, entender os conceitos da ciência, não ser levados aí por fake news, por bobagens que são disseminadas aí, né, livremente pela internet. Ou seja, ter uma formação minimamente, né, para que possa se situar, né, se localizar no mundo científico. Continuando então, agora, afunilando mais, a gente vai para o que o documento fala sobre o ensino de física. Então são 7, 8 páginas, da página 22 a 29, 8 páginas, né? Em que ele fala sobre os conhecimentos esperados para um currículo da física. Então ele inicia dizendo ali que não se trata de elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, mas sobretudo dar ao ensino de física novas dimensões. Então isso significa promover um conhecimento contextualizado. Então aparece demais essa palavra, contextualizado, 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 né? E integrado à vida de cada jovem. Apresentar uma física que explique a queda dos corpos, o movimento da lua, das estrelas no céu, astronomia, né? O arco-íris e também os raios laser, as imagens de televisão e as formas de comunicação. Ou seja, um conhecimento bem amplo aí da física, né? Da cosmologia até o eletromagnetismo, né? Uma física que explique os gastos da conta de luz ou o consumo diário de combustível, né? Do carro, da moto daquele aluno. E também as questões referentes ao uso das diferentes fontes de energia em escala social, energia nuclear, energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, né? Quais são as fontes verdes em contraponto com as fontes mais poluentes? Aí vai seus riscos e seus benefícios de cada fonte de energia, né? Então, uma física que discuta a origem do universo e a sua evolução. Olha, o que trate aí do refrigerador, da geladeira, ou dos motores a combustão, das células fotoelétricas, né, nas usinas aí, muitas casas já têm a sua usina solar, né, fotoelétrica, das radiações presentes no dia a dia, mas também dos princípios gerais que permitem generalizar todas essas compreensões. Então, não se abandona o conceito, mas não fica na aula só de conceitos e de decorar fórmulas, né? Então é isso que o documento espera dos currículos do ensino médio para física. Uma física cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende e não em um momento posterior ao aprendizado. É essencial também, até por uma questão de motivação, né? A aprendizagem significativa, voltamos lá, né? A aprendizagem significativa não é só motivação, mas também é motivação, né? É essencial também trabalhar com modelos, introduzindo-se a própria ideia de modelo, através da discussão de modelos microscópicos ou modelos macroscópicos, né? Para isso, os modelos devem ser construídos a partir da necessidade explicativa de fatos, em correlação direta com os fenômenos macroscópicos que se quer explicar. Então, aquela questão, né, gente, que a gente pega um grande problema e vai fatiando, vai separando ele em problemas menores
em modelos e que a gente tira algumas variáveis para a gente poder trabalhar, né? Lembra, muitas vezes a gente tira, descarta, desconsidera a questão do atrito, né? Para poder trabalhar com determinado conteúdo, depois a gente volta com o atrito, com a resistência do ar ou não, né? Então é nesse sentido que o documento fala a questão de trabalhar com modelos, né? Aí dá um exemplo aqui, o modelo cinético dos gases pode ajudar a compreender o próprio conceito de temperatura ou processos de troca de calor, né? Vamos aí para a termodinâmica. Enquanto os modelos para a interação da luz com diferentes meios podem ser utilizados para explicar as cores dos objetos, do céu ou a fosforescência de determinados materiais. Então, o documento ele fala sobre algumas competências e habilidades a serem desenvolvidas em física. Aqui eu vou colocar grifado em amarelo as competências e as habilidades. Aqui eu coloquei todas, eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura delas, tá? Então, competência na área de representação e comunicação. Quais são as habilidades? Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos, que não é fácil, né, gente? Quem pega um manual de instalação aí de uma, sei lá, de uma televisão e faça a leitura, né? A gente tem que ter uma certa preparação para poder ter aquele entendimento, senão não entende nada. Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si. Então, saber utilizar, saber o que significa tabelas, gráficos, fazer a leitura de gráfico, né? As variáveis ali naquele determinado gráfico. E o entendimento também da linguagem matemática com, né, fazer a tradução aí para o português, né, daquela linguagem matemática. Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento aprendido através de tal linguagem. Então, por exemplo, a gente vê que a temperatura hoje não é de 20 graus centígrados, mas o correto seria a temperatura é de 20 graus Celsius, né? Então, esse tipo de conhecimento, né, é o expressar-se utilizando a linguagem física adequada. Conhecer fontes de informações e fontes de obter informações relevantes, sabendo interpretar notícias científicas, para não cair aí nas famosas fake news, né? Ou seja, então é um conhecimento importante saber interpretar as notícias científicas, né? Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados em sala. Com relação à competência, então, investigação e compreensão. Desenvolver a capacidade de investigação física, classificar, organizar, sistematizar, identificar regularidades, por exemplo, num gráfico, observar e estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar. Conhecer e utilizar os conceitos físicos, relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes, compreender e utilizar leis e teorias físicas. Compreender a física presente no mundo, né, no mundo vivencial, no mundo real, e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir como funciona, entre aspas, aí, dos aparelhos. Construir e investigar situações de problema. Identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prevendo, avaliando, analisando previsões. E articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas, né? Então fazer essa interdisciplinaridade, né? Poder relacionar, poder entender que determinados conceitos lá da história, quando a gente estuda o Egito Antigo, pode ser relacionada a questões da ótica, né? Ou mesmo da mecânica. Contextualização, então, sociocultural. Reconhecer a física enquanto uma construção humana, aspectos da sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico, né? Como que as ciências se desenvolveu na Europa de uma forma, na Ásia de outro, na América do Norte de outro, e por que que a ciência se desenvolve no Brasil da forma que é, né?
Então, fazer essa análise, uma análise crítica, né, sobre o papel da ciência e por que o país, por exemplo, não tem um plano estruturado, né, um projeto de país, tanto para a educação científica quanto para a área de ciência e tecnologia aqui no país mesmo, né? Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. Então, a ciência de base, né, a física de base ali, qual a importância dela para os grandes avanços tecnológicos que a humanidade chegou, seja na área da engenharia espacial, aeroespacial, viagem à Lua, sondas, satélites, até com a comunicação, a geração de energia, o desenvolvimento da indústria automobilística, né, novos carros, carros elétricos, tudo mais. Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. Então, a capacidade evolutiva do homem, a própria extensão da expectativa de vida em função dessa nova tecnologia, né? Novos medicamentos, novas pesquisas na área da agricultura. A Embrapa, por exemplo, desenvolve novas formas de cultura resistentes a pragas, ao aquecimento global, ou seja, então essa capacidade crescente do homem via tecnologia, né, de melhorar a própria vida, né, do homem, mudar as condições de expectativa de vida, enfim, mudar a nossa vivência, né? Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura humana. E ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos físicos ou tecnológicos relevantes, né? Juízos de valor. Será que vale a pena determinada fonte de energia em contraponto com a poluição ou risco que essa fonte de energia pode nos causar? Ou o impacto de uma mudança como a eletrificação dos carros para o mundo? Ou seja, fazer esse tipo de análise um juiz de valor, né? Porque a ciência, como eu disse, a ciência não é neutra. A ciência sempre tem um viés, seja econômico, político. Então, essa análise crítica é o que o documento busca fazer com que os alunos saiam, né, ao concluir o ensino médio. A gente finaliza aqui a apresentação, foram 16 slides, ficou um pouco mais longo, mas eu fiz questão de apresentar isso tudo para vocês aqui, gente, porque os parâmetros curriculares é um documento importante da gente, né, que vocês no curso pelo menos ouçam falar, saibam que exista, né? Não precisa decorar não, mas pelo menos uma leitura, né? Quem fez é importante porque a gente sabe de onde vêm as diretrizes para que o currículo, seja aqui no estado de Minas Gerais, o currículo do ensino médio no estado do Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, como ele foi feito, né? Quais são os parâmetros, né, esperados para que o currículo tenha sido construído da forma que é, né? Então é isso, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês e a gente se vê nas próximas aulas, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau!